Lana, hoje nós tivemos divulgação de números importantes do mercado de trabalho, mais uma vez o CAGED, com abertura de quase 200 mil postos de trabalho, 200 mil vagas de empregos formais, o que chamou bastante atenção porque não era algo que se esperava, foi acima do que o próprio mercado, os economistas, analistas de mercado de trabalho esperavam para esse período de abril, especificamente, mas excelente resultado. Excelente resultado, boa notícia da nossa economia, né? Emprego com carteira assinada com estabilidade, com segurança. O salário médio para quem está entrando no mercado de trabalho para essas carteiras que foram assinadas no mês de abril é de R$ 1.906. É um pouco menor do que o que estava sendo pago em abril do ano passado, um pouco mais de R$ 2.000. Então, mais brasileiros foram contratados em abril do que o número de demitidos, isso só para a carteira assinada. Esses são os números divulgados pelo Ministério do Trabalho. Foram mais de 1.800.000 contratações e 1.600.000 e pouco demissões. Então, temos um saldo positivo, o que significa que foram criadas vagas de emprego no mercado de trabalho formal. O setor de serviço responde por mais da metade, 60% dessas contratações, o que é um ótimo sinal. E quando a gente olha para o acumulado, de janeiro a abril desse ano, comparando com janeiro a abril do ano passado, o saldo é um pouco menor. A gente teve 770.000 contratações, somando janeiro, fevereiro, março e abril desse ano, e aí comparando com o mesmo período do ano passado, 894.000. Uma diferença ali no número de contratações, mas é uma resposta boa, foi um pouco acima do esperado pelo mercado, como você disse. Esses números são diferentes, Cris. De novo, toda vez a gente tem que ressaltar, né? Porque estamos falando da taxa de desemprego, da PNAD, quantas pessoas, 11 milhões de desempregados, como assim? Por que o número de um lado vem positivo e do outro está indo, né, não tão bem? A taxa de desemprego, segundo o IBGE, medida pela PNAD, é de 10,5%, no trimestre encerrado em abril. E ainda assim está em queda pelo IBGE, mas a gente fala em 11 milhões de desempregados. Como que o desemprego diminuiu no número do Ministério do Trabalho? É porque no número do IBGE é todo mundo, formal, informal, né? E no caso do número divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho, é só o pessoal com carteira assinada mesmo. Mas um saldo positivo de janeiro a abril desse ano. Tomara que mais e mais pessoas consigam uma oportunidade no mercado de trabalho. Indústria e comércio também foram bem, mas o setor de serviços, destaque total, abrindo novas oportunidades e a economia girando, Cris. O setor de serviços tinha sido destaque aí nos dados do PIB do primeiro trimestre, ficando aí claro nos dados do mercado de trabalho também. Qual é a grande importância que tem esse setor, que é vital, né? É uma mola propulsora aí de geração de renda, de mercado de postos de trabalho e também estímulo para a economia brasileira, que é importantíssima. Mais de 70%, Cris, dos empregos no Brasil estão dentro do setor de serviços. É o volume, né? É o volume muito grande. Bom, mas é preciso a gente também olhar para os números que são muito bons, né? É claro que quando a gente observa que ainda há 10 milhões e meio de desempregados no Brasil, é um número para lamentar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas já foram 15%, né? Desculpe, 15 milhões de brasileiros desempregados no governo Dilma. Portanto, houve uma melhoria crescente desde o governo Michel Temer e agora, então, chegando a 10,5, que é um número bastante auspicioso, né? A gente precisa levar isso em conta. Além do mais, tem aí a economia reagindo, né? Nós vimos aí o PIB crescendo. O primeiro trimestre deste ano foi o trimestre em que a economia mais bombou desde 2014, mostrando que o Brasil, apesar de todas as crises, apesar de todos os desacertos, ainda assim cresce, né? Ainda assim avança, o que é muito bom. Nós estamos ainda esperando viver o momento em que o Brasil vai crescer, vai ter crescimento chinês, né? Tomara que um dia a gente opere esse milagre, digamos assim, mas até agora não. Mas o crescimento, apesar de ser pequeno, é o chamado voo de galinha que chamam, né? Mas de qualquer maneira é muito melhor do que um recuo, né? Um recuo por exemplo, no PIB, né? O crescimento de 1% foi fantástico, né? Eu acho. Se você considerar que o Brasil gerou, em abril,
quase 200 mil empregos com carteira assinada, isso é um número bastante compatível, por exemplo, com os 300 e poucos mil empregos gerados pela economia norte-americana. Se você considerar que a economia norte-americana é o que é, ainda mais a população dos Estados Unidos, portanto, estamos falando de um número bem compatível, digamos assim, com as economias que agora reagem à crise da pandemia.